Fala galera, Léo Lacerda falando e hoje finalmente eu consegui colocar esse curso no ar, o Chat GPT para Todos, que é um curso bem introdutório para quem está começando ou para quem ainda nem começou a usar o Chat GPT, né, essa ferramenta de inteligência artificial que se você mora no planeta Terra você sabe o que é. Na verdade, então esse curso aqui ele é promovido pela Trampolim Tech, tá? Minha empresa de consultoria e treinamento, tá? Quem quiser seguir aí no Instagram, quem quiser dar uma olhada no site aí na parte de inteligência artificial e tudo mais. Mas vamos em frente. Primeiramente, muito boas-vindas para todo mundo que está aqui querendo aprender mais sobre essa nova tecnologia de inteligência artificial, como ela pode ser usada no nosso dia a dia para impactar nossas vidas de forma real mesmo, né, de forma prática. E a gente vai seguir a seguinte agenda aqui, tá? Esse curso, ChatGPT para Todos, ele tem duas aulas, tá? A primeira delas eu vou falar sobre o que é o ChatGPT, casos de uso, cuidados e precauções. Eu não vou aprofundar no que é tecnologia por trás, o que é LLM, os modelos e tal, porque eu acho que isso não faz muito sentido aqui, né? Porque a ideia do ChatGPT para Todos, primeiro é não afastar ninguém, né? Falar com linguagem simples, e também é focar na prática. Se você quiser aprofundar sobre esse tema e tal, aqui na descrição tem indicações de alguns vídeos que você pode assistir para entender de uma forma mais aprofundada o que são esses modelos e tudo mais, tá? Esse não vai ser nosso foco. E na aula 2 a gente vai focar na prática, né? De usar, abrir, criar uma conta, até criar conta a gente vai fazer aqui, tá? Criar uma conta na OpenAI, que é a empresa que é dona do ChatGPT, criadora, entrar no ChatGPT, ver como funciona, principais funcionalidades e tal, e a gente vai usar em três contextos: na vida pessoal, nos estudos e no trabalho. Tá? Vamos usar aqui na prática o ChatGPT para resolver aí alguns problemas da gente nesses três âmbitos aí. Fechou? Então a primeira aula, aquilo lá, deixa eu voltar. A primeira aula, ChatGPT, o ChatGPT o quê, né? Casos de uso, cuidados e precauções. E na segunda aula a gente vai para a prática. Fechou? Pois vamos em frente então. Mas antes, eu gostaria de fazer um alerta que eu sempre faço, tá? Quando eu estou dando isso como palestra, workshop e tudo mais. Dizer que é especialista em IA só porque sabe utilizar as ferramentas de IA, inteligência artificial, tá? Sempre que eu falar IA, entenda isso. É o mesmo que dizer que é um músico só porque sabe usar o Spotify. Tá? Uma analogia interessante pra gente entender que, assim, eu não sou especialista em IA e 99% das pessoas que se dizem especialistas também não são. Tá? O que é que eu chamo de especialista? Uma pessoa que trabalha desenvolvendo modelos há, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, que está estudando os algoritmos por trás, e entende o que está, né, nas caixas pretas, digamos assim, ou em algumas caixas pretas da inteligência artificial e tal. Eu não sou esse cara, tá? Eu sou um cara da área de gestão, mas que usa IA no dia a dia para tudo, para praticamente tudo. Assim, eu pesquiso sobre isso, eu estudo sobre isso, eu aplico isso, eu uso as ferramentas. Então, assim, eu sou um cara que eu sou muito usuário dessas ferramentas e por isso eu, inclusive como professor também, consigo passar em uma linguagem mais simples para que você consiga entender como usar e como se aproveitar dela, tá? E para você entender um pouquinho mais quem eu sou, sou o Léo Lacerda, muito prazer. Eu coordeno um hub de inovação na universidade onde eu dou aula, universidade gigante, assim, mais de 20 mil alunos, cursos de mestrado, doutorado, MBA, graduação, e de todas as áreas, né, saúde, direito, gestão, comunicação, tecnologia e por aí vai. Eu sou professor lá dos cursos de gestão e tecnologia e eu também estou fazendo um doutorado pesquisando sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo e eu tenho usado muito inteligência artificial para me ajudar no doutorado. Tá? Não é para escrever os artigos por mim, é para usar a tecnologia para analisar dados, que é a minha proposta lá. Então vamos lá, eu também, fora da universidade, né? Eu tive um acelerador, porque a gente encerrou ano passado, de startups chamada Wave Accelerator. A gente acelerou aí mais de 35 startups. Eu também fundei a Trampolim Tech, que é a empresa que está promovendo isso aqui, que é uma empresa de treinamento e consultoria em inovação, tecnologia e empreendedorismo, que são as áreas que eu trabalho. Tá? E eu também criei o IA na Prática, que é uma comunidade de prática de IA, de inteligência artificial, o ChatGPT para Todos, que é isso que você está vendo aqui,
que é um curso de inteligência artificial, e do Prompt Model Canvas. Eu criei um Canvas, que é uma ferramenta visual de criação de prompts, que prompts são os pedidos que você faz à IA. Depois a gente vai falar mais sobre isso, sobre esses prompts aí, mas eu criei algo para facilitar, para fazer as pessoas criarem prompts mais avançados e tal. Mas esse não é o nosso objetivo agora, tá? O nosso objetivo é ChatGPT para todos, é de uma forma mais básica, de uma forma mais inicial, entender o que é esse ChatGPT, como a gente pode usar na prática no nosso dia a dia. E quem quiser me seguir no Instagram, tá aqui, ó, @leo_lacerda, tô por lá. Posto sobre esses temas todos aí que estão nesse slide aqui, tá? Mas vamos em frente. E por que eu tenho falado tanto sobre IA? Alguns motivos, tá? Primeiro que eu sou muito curioso, mas quando eu fui chamado para dar aula na Unifor, lá, sei lá, 4, 5 anos atrás, eu fui chamado para dar uma disciplina de inovação, tecnologia e que tinha análise de dados. E eu comecei a estudar pesadamente ciência de dados, aprendi a programar em Python, que é uma linguagem de programação muito conectada com IA, né? É muito amigável, digamos assim, com inteligência artificial. E quando eu decidi fazer o doutorado, eu comecei a estudar NLP. NLP significa processamento de linguagem natural. É meio que o ChatGPT faz, uma das coisas que ele faz, tá? Só que não existia o ChatGPT na época, e aí eu estava estudando outros modelos de NLP. E para ficar mais claro, NLP é como se você ensinasse a máquina a entender textos, tá? E gerar textos também, mas no meu caso era mais entender. Porque no meu doutorado eu estou fazendo análise de conteúdo e eu quero escalar a análise de conteúdo usando inteligência artificial. Era isso que eu queria, tá? Por isso eu tenho falado tanto, tenho estudado isso há um bom tempo. E aí quando saiu o ChatGPT ali no fim do ano de 2022, né, em novembro de 2022, aí eu mergulhei assim fundo até para ver como eu usaria na minha tese de doutorado. E aí eu crio coisas como isso aqui, ó. Isso é um post que eu fiz. O texto ele é praticamente todo feito por IA, eu só ajustei, né, chequei. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais na frente que é muito importante fazer, você sempre checar o que a IA gera. E a imagem eu também gerei essa imagem usando inteligência artificial. O design só que é meu, né? Isso aqui era uma estratégia de gerar algum conteúdo usando IA e tudo mais, sem ter muito trabalho com isso. Então, um post que normalmente eu demorava um dia inteiro para fazer, eu fiz em 1 hora. Então, é só um exemplo aqui do que eu tenho feito e que me trouxe muita produtividade, tá? Um outro exemplo é a ADM School, que é um projeto de divulgação científica meu, que eu basicamente resumo aqueles artigos super chatos científicos, chatos para quem não é acadêmico, né? Eu adoro, mas para a população em geral é super chato. Eu resumo aquilo ali numa linguagem mais simples e acessível e ao final eu ainda dou dicas de como aplicar o conteúdo daquele artigo na prática. E quem faz boa parte desse resumo é a inteligência artificial. Eu vou lá mais para checar e tudo mais, né, revisar, mas quem resume mesmo é a inteligência artificial. Então, também tem usado para isso. Aí só alguns exemplos, né, tem alguns artigos de empreendedorismo, estratégia, gestão de pessoas, inovação, marketing. E o legal aqui é que essas imagens aí que estão aparecendo também são geradas por inteligência artificial, né? O que eu quero aqui é levar o conhecimento científico da área de gestão para quem trabalha com isso de uma forma simples, de uma forma acessível e tal. É isso que eu estou tentando fazer com a ADM School. E eu estou mergulhando tanto que eu tenho até um projeto enviado ao CNPq sobre o empreendedor melhorado pela IA. Né? A gente vai testar como melhor, vai experimentar como fazer com que os empreendedores tomem decisões melhores ou pelo menos planejem de forma mais aprofundada, de forma mais avançada, usando inteligência artificial. E eu trago isso aqui porque é muito a minha visão sobre esse negócio todo. Né? Muita gente falando que a IA vai substituir as pessoas e tal. Eu particularmente acredito que a IA vai melhorar a gente, principalmente quem quiser usar, quem quiser entender como usar. E você vai até entender um pouco mais sobre isso aqui hoje. Tá? E aí, só para a gente nivelar aqui um pouco do conhecimento sobre inteligência artificial, dentre algumas formas de descrever ela, tem uma categorização que eu gosto muito, que é 3 tipos de inteligência. Tá? A gente tem a inteligência que é a focada, a narrow, que ela é para atividades hiperfocadas. É como uma inteligência que sabe jogar xadrez muito bem, mas se botar ela para jogar dama, ela não vai conseguir jogar.
tá? Mas dama é muito mais fácil, beleza, mas ela foi treinada para jogar xadrez e não para dama. A não ser que tenha sido treinada para dama também. Mas se não foi, ela não vai saber jogar, ela é focada em uma coisa. Essa inteligência a gente já tem, até há alguns anos, inclusive, né? De fazer coisas bem específicas. Você pode até confundir um pouco com a automação, automatização de algumas tarefas e tal, mas ela já existe, ela já foi, tá? Faz muito bem uma coisa específica. O segundo tipo é a inteligência mais geral, que aí ela é meio que mais evoluída e se parece com os seres humanos. Essa, algumas pessoas falam que a gente está muito próximo e tal, mas as pessoas sérias, elas falam que a gente está há muitos anos disso aqui, tá? Pelo menos aí 50, 70, 100 anos. O ChatGPT pode parecer que é uma inteligência geral, mas ele está muito longe disso ainda, tá? Ele só parece. E a gente tem a super inteligência, que ela vai superar a gente, né? A capacidade humana. Essa está mais longe ainda. Eu nem me preocuparia, provavelmente não vai nem acontecer nas nossas vidas, tá? Talvez até a AGI e a geral também não aconteça nas nossas vidas, inclusive, né? O que eu falo muito isso é que, ó, torcedores, calma, né? Muita gente falando que a inteligência artificial vai comandar o mundo, vai escravizar a gente, gente dizendo que tem que treinar a IA numa ilha deserta e cortar o cabo se alguma coisa der errada. Calma, gente, tá? A gente está muito longe dessa inteligência mais geral e eu acho que é o momento da gente se aproveitar do que tem aí como tecnologia para sermos melhorados como seres humanos, principalmente no nosso trabalho, tá? E aí vem o chat GPT nessa história toda, né? Como um produto que meio que popularizou essa discussão toda. E aí, só pra gente entender aqui uma linha do tempo, tá, ó, 2018 foi lançado o GPT-1, 2019 o GPT-2, isso ele vai evoluindo. Aí do 2 pro 3, ó, foram aí praticamente 3 anos. Foi lançado o 3 no fim de 2022. Em 2023 a gente teve a versão 4 e em 2024, 25, só eles sabem o que vai acontecer, né? Se vai ter o 5, se o 4 vai ser melhorado e vai ser 4 ainda, isso a gente não sabe, né? Mas eu acho legal mostrar isso aqui porque a gente vê o seguinte, ó. 2018 começou. Por que não começou em 2010, 2015? Né, considerando inclusive que inteligência artificial é um tema estudado há várias décadas, tá? E por que teve esse hiato aí entre 19 e 22? Por dois motivos aqui para vocês entenderem, tá? O que foi que mudou com isso? Primeiro, uma tecnologia chamada Transformer, tá? Tem até uma ilustração do Bumblebee estagiando na OpenAI, que é uma imagem que eu criei com inteligência artificial, tá? Que é o Tzinho ali de GPT, ó. O GPT, o G significa generative, que é capaz de gerar algo. O P é de pre-trained, pré-treinado, tá? Ele foi pré-treinado inclusive por humanos. Por isso que ele fala de um jeito que parece que é uma outra pessoa que está do lado de lá, né? Que a inteligência artificial é praticamente humana, é por esse pré-treino. E o T é de Transformer, que o Transformer é um modelo de machine learning voltado para texto, que basicamente é uma tecnologia que permitiu fazer com que o ChatGPT exista. E o Transformer, nessa metodologia, o modelo, sei lá, vamos chamar assim, para facilitar o entendimento, ele foi criado em 2017, né, num paper aí do Google. O paper chama Attention is all you need, né, atenção é tudo que você precisa, e eles falaram sobre esse T aí do Transformer, e aí, a partir disso, foi possível começar a criar modelos como o GPT. Por isso começou ali próximo de 2018, tá? E o outro ponto é esse carinha aí, não sei se você está reconhecendo, mas é o Bill Gates no pôr do sol de Jericoacoara aí. Algumas pessoas dizem que essa imagem é real, mas foi criada também com inteligência artificial, tá? E ali em 2018, por ali 19, a Microsoft aportou um recurso na OpenAI para treinar o GPT, tá? E criar, consequentemente, o ChatGPT. Então, aquele ato lá exatamente foi o período de treino e tudo mais, tá? Que a Microsoft entrou com dinheiro, servidor e por aí vai, e até mesmo um pouco de expertise de produto, né? Que a Microsoft tem bastante, tá? E uma coisa que eu acho interessante e importante a gente nivelar também aqui é que é o seguinte, o ChatGPT, ele é um produto, tá? Ele é um produto da OpenAI que usa tecnologias por trás de machine learning, de inteligência artificial, né? Que,
meio que um tá dentro do outro, mas LLMs, que são os Large Language Models, que são os modelos gigantes de linguagem e tal, mas o ChatGPT é um produto, né? E esse é o fator de sucesso dele, principalmente, tá? Que o próprio presidente, né, o CEO da OpenAI, o Sam Altman, ele fala isso, cara, tem a inovação da inteligência artificial por trás, do GPT como a gente fez e tal, mas o produto foi o grande diferencial. Né? Ter lá o chat, facinho de conversar, acessível e tal, esse foi o grande lance. E como produto, é bom, a gente vai falar sobre o ChatGPT, o foco do curso é ChatGPT, mas existem muitos outros produtos, tá? Isso aqui é uma lista já desatualizada da Sequoia Capital, se eu não me engano, que é de algumas ferramentas de IA. Ela já está desatualizada porque é o seguinte, não importa nem quando eu publique isso aqui, ela já vai estar desatualizada, porque, inclusive, se ela estiver atualizada, ela já nasce desatualizada, porque toda semana surgem ferramentas novas, né? Mas eu acho legal ver essas ferramentas de fontes mais confiáveis, porque a gente já vê as plataformas que são mais estáveis, já estão há pelo menos alguns meses no mercado e tal, então são mais confiáveis, tá? Então tem algumas aqui, e aqui é uma outra lista da Y Combinator, que é a maior aceleradora do mundo, é, e olha o tanto aqui de projetos, se eu não me engano, essa lista é de startups que eles investiram. Então olha o tanto de projeto que eles já estão investindo, tá? Então provavelmente são empresas que a gente vai ver aí no mercado e a gente vai poder usar, tá? No IA na prática, que é a comunidade de prática que eu tenho para experimentar ferramentas diferentes, né, do ChatGPT, provavelmente vai ter todas elas aí em algum momento, né? E aí, assim, existe o ChatGPT, como você já bem sabe, existe o Bing AI, que funciona, inclusive, conectar na internet, né, lá dentro do navegador Edge, e apesar de ter o plugin em outros navegadores, mas no Edge é bem mais fácil utilizar. A gente tem o Midjourney, que é uma ferramenta de criação de imagens, eu uso bastante também. A gente tem o próprio Adobe Firefly, que a Adobe tem uns programas gráficos e eles usam IA dentro dos programas dos softwares, né? O Photoshop, Illustrator e tal, Premiere. Então, tá todo mundo usando isso porque, cara, é muito mais produtivo, é desleal, tá? E como é que a gente pode usar isso? Você pode usar isso. Você pode usar IA, por exemplo, para criar conteúdos em texto, para a empresa que você trabalha, para você ali publicar no LinkedIn e tal, ou criar textos mesmo de coisas de marketing, né? Você pode criar imagens impossíveis, eu gosto de chamar assim de imagens impossíveis, que é o Bill Gates ali tomando um sol em Jericoacoara, né, vendo o pôr do sol. Então você pode criar imagens para anúncios, para convite de aniversário, para o que quer que você faça. Você pode criar roteiros de vídeos, você pode criar áudios, né, roteiros de áudio, na verdade, que para podcast e tal. Você também pode criar áudio, né, do texto para o áudio dá para fazer. Você pode criar vídeos a partir de imagens. Você pode criar anúncios, você pode gerar ideias para planejamento, e aqui no anúncio você pode criar o texto, você pode criar imagens, você pode criar legendas, você pode criar várias opções. E ideias para planejamento, cara, você pode criar várias, tá? Inclusive conectados com dados, né? Se você usar o Bing, por exemplo, ou o GPT pago. Você pode gerar ideias para suporte, para o serviço de atendimento ao cliente. Você pode ajudar o time de desenvolvedores da sua equipe, se você tiver, né, da sua empresa. Você pode analisar dados usando o ChatGPT. Você consegue otimizar, ou desculpa, automatizar processos internos da sua empresa também. Ou pelo menos acelerar algumas coisas. Ajuda nas atividades da área de recursos humanos e departamento pessoal. A gente vai inclusive usar um exemplo disso aqui nesse curso. Ajuda nas atividades de finanças também, nas atividades de gestão como um todo, né? Ele é muito bom para essa área de gestão e muito mais, assim. Cara, o céu é meio que o limite, né? Que você, usando sua criatividade aí, ou entendendo bem a tua realidade, vai conseguir experimentar e testar como essa ferramenta, o ChatGPT, consegue te ajudar. E a IA, de uma forma geral, né? Aqui tá mais conectado até com IA, que tem vídeo, imagem e tudo mais, tá? Ou seja, ela pode ser um ponto de partida ou um ponto de chegada. Tá? E dá até pra criar, cara. CD, já ia falar, eu tô entregando até a minha idade, né? Mas discos, álbuns de artistas, tá? Uns fãs do Oasis, não sei quem gosta de Oasis, eu adoro Oasis, tá?
cansaram de esperar o novo disco, né? O novo álbum, e que o Oasis estava prometendo e tal. E eles resolveram eles mesmos gravarem. Então eles gravaram no estúdio e sintetizaram a voz do Liam Gallagher, que é o vocalista do Oasis. Então eles pegaram lá, sintetizaram a voz, botaram em cima, ficou tal qual um disco do Oasis. Inclusive, o Liam Gallagher publicou no Twitter que ele adorou a versão. Só que são 30 e poucos minutos, 32 minutos aí, que se você curte um rock e curte Oasis, eu escutaria, porque ficou muito bem feito, tá? Ouvir ficou mesmo que tá vendo. Tá? E assim, se você ainda não está usando, né, para nada disso que eu mostrei aqui, nenhum desses casos de uso, cara, torce para os teus colegas de profissão também não estarem usando, tá? Porque se algum deles já começou, você já largou atrás. Né? Essa é que é a verdade. Dá tempo de correr atrás, mas eu não esperaria muito tempo não, tá? Eu diria que você tem que aprender a usar a IA hoje, a inteligência artificial hoje, para ter alguma relevância amanhã. Essa que é a verdade, tá? Porque quem não usa amanhã, e se tem outras pessoas usando, cara, você tá num lugar muito perigoso, certo? Você pode, por exemplo, se tornar mais ágil, mais eficiente, mais eficaz, criativo, analítico, inovador, usando IA. Tá? Não é ser 100% criativo, é ser mais criativo. Não é ser 100% analítico, é ser mais analítico. Isso vai te trazer uma melhora no teu trabalho e você vai conseguir ser um profissional melhorado pela IA, que é aquilo que eu falei no começo. Tá? Mas, cuidado, nem tudo são flores. A IA também tem lados negativos, como, por exemplo, ela não diz que está errado, né? Ela tenta te convencer que a resposta certa é aquela que ela te deu. Então, você tem que sempre checar. Eu costumo dizer que checa tudo. Checa tudo que a IA te responde. Isso é um trabalho mínimo, né, galera? Assim, você gera lá um texto, sei lá, vai ler e vê se está tudo ok, certo? Outro ponto, segurança de dados. Não coloca dados sigilosos no chat GPT para ele te dar alguma análise ou alguma resposta baseada naquilo ali. Não faz isso, porque todo dado colocado no chat GPT, na plataforma, né, em APIs, eles dizem que não usam. E muito menos rodando na máquina ou num servidor. Mas se você usa o ChatGPT, que é o que a gente vai usar aqui hoje, e coloca dados sigilosos, eles podem usar aqueles dados para treino. Ou seja, eles podem ter acesso àqueles dados. Então, não coloca dados sigilosos dentro do chat GPT. É uma outra preocupação que você tem que ter. E uma outra com direitos autorais, que é uma discussão que está acontecendo hoje no mercado, que se eu coloco lá uma imagem parecida com Cobra, que é o ilustrador, isso eu estou infringindo direitos autorais deles e tal. Tem uma discussão sobre isso. Eu acho até que tá, mas existe uma discussão, tá no meio do furacão isso aí. É bom ficar acompanhando para saber o que você pode usar e o que você não pode usar, tá? Mas vamos lá. As IAs, elas podem se tornar aí umas caixas pretas que tomam decisões enviesadas, né, sem possibilidade de auditoria. Isso é um problema, né, um outro problema. Mas mesmo que algumas pessoas estejam tentando pedindo para parar, né, de avançar nessa área, é praticamente possível, gente. Assim, sinceramente, por mais que chegue algum país queira, os outros países vão estar fazendo e aquele país vai deixar de ser competitivo por conta disso. Então, não vão parar, tá? E aí, o que a gente faz baseado nisso? Olha, não sei você, mas eu escolhi experimentar, tá? E aí, o que foi que eu fiz? Olha, criei conteúdos em texto, como esse que eu mostrei para vocês. Eu uso muito como assistente para minha aula. Eu peço para ele gerar o que eu chamo de dados sintéticos, que são dados para eu treinar meus alunos, que eu dou uma disciplina de análise de dados, e eu peço os dados do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso, para treinar as fórmulas de Excel e os códigos em Python que eu quero, que eu preciso. Então ele me ajuda muito. Eu peço para ele buscar exemplos, eu peço para ele descrever coisas, conceitos que são mais padronizados. Ele faz para mim. Cara, eu monto aulas hoje em dia muito mais rápido. Eu melhoro o copy de e-mails. Lá onde eu trabalho, muitas vezes eu me comunico com universidades do exterior. E o que é que normalmente eu faço? Eu escrevo um e-mail em inglês e depois peço para ele dar uma revisada. Digo, olha, eu estou mandando para um coordenador de um núcleo de universidade e tal, e eu queria que você deixasse esse e-mail mais condizente com o tom de voz que eu deveria ter. E ele vai lá e reescreve o e-mail para mim. Eu poderia, inclusive, botar em português e pedir para ele gerar em inglês, né? Também poderia fazer isso. É,
eu crio analogias, né? Eu, como professor, eu tenho que explicar coisas para os meus alunos. E às vezes são coisas complexas. E aí eu uso muito o ChatGPT para criar uma analogia para mim, criar uma metáfora para eu explicar aquela coisa complexa de um jeito mais simples. Então, e às vezes eu uso com um tema que está na moda, né? Sei lá, futebol, alguma coisa que está na mídia, né? E tal. Então eu uso muito o ChatGPT para isso também, para explicar de uma forma mais simples. O que mais? Olha, eu crio imagens impossíveis, como eu falei, né? Eu crio para apresentações, eu crio para aulas. Eu fico imaginando um professor de história podendo, sei lá, tá falando lá sobre a biblioteca lá de Alexandria e poder dizer assim, gerar uma imagem que é uma pessoa estudando dentro da biblioteca, uma selfie de uma pessoa estudando dentro da biblioteca de Alexandria para trazer para os alunos aquela realidade, sabe? Putz, dá para fazer muita coisa legal com isso aqui, inclusive trollar os amigos, tá? Eu faço muito isso também, faço até convite de aniversário, fiz pro meu sogro, sobrinhos e por aí, dá pra fazer. Dá para aprender a programar, eu também uso muito para isso. Analisar dados também, aqui talvez numa versão paga do que fica mais fácil fazer isso, mas tenho feito muito isso também. E até mesmo criando produtos de IA, produtos de inteligência artificial, como a ADM School, que eu mostrei para você no comecinho dessa nossa conversa. E eu cheguei até mesmo a criar um aplicativo que conecta com a API da OpenAI, do ChatGPT, e aí a pessoa preenche algumas perguntas num formulário sobre um conteúdo que ela quer gerar, e eu gero um conteúdo de um jeito mega avançado desse lado direito. E aí é um exemplo de post para LinkedIn. Eu fiz esse produto como uma prova de conceito, para entender melhor como é que funcionava a API, né, que conecta o ChatGPT às soluções que eu fosse criar no futuro. E deu muito bom, ficou bem legal, inclusive, tá? Mas para você ter noção do que eu tenho feito por aí e do que dá para fazer, principalmente, tá? E aí quando a gente olha isso, dá um certo medo, né? Até porque eu não sou desenvolvedor. Eu sei programar em Python, mas eu não sou um desenvolvedor, eu não sou nem formado nisso e nem dedico minha vida a isso. Então, imagina uma pessoa que é um excelente desenvolvedor, o que é que não faz tecnologicamente falando, né? E aí a gente fica, né? E agora? E as pessoas, e os empregos, e a minha profissão, o que é que vai acontecer e tal. Ao invés de ficar pensando no pior, eu costumo desenhar alguns cenários, tá? E os cenários para mim são esses aqui, ó. Curto prazo, poucas pessoas usando essas soluções de IA, ou seja, quem usa vai ser diferenciado, diferenciada. Vai ser um profissional melhor. Então, por isso que eu usaria logo, de cara. E por isso que eu acho que você está aqui, inclusive. No médio prazo, eu acho que vai ter muita gente querendo aprender, entender mais profundamente, e eu acho que vai ser uma oportunidade para quem começar agora. Porque quem começa agora, ou quem já começou, não vai se satisfazer só com o chat GPT básico. Essa pessoa vai aprofundar, ela vai começar a entender, cara, eu tenho esse problema, será que tem algum IA que resolve esse problema? E ela vai atrás, e ela experimenta. Então, ela já vai ter um caminho percorrido. Então, quando a grande massa, né, a maior parte das pessoas quiser entrar nisso, essa pessoa já vai estar sabendo muita coisa. Então tem muita oportunidade também para liderar equipes, para ensinar e por aí vai. E no longo prazo, eu não tenho nem ideia do que vai acontecer. Tá? Não quero nem arrisco, inclusive, porque depende de quatro pessoas: governos, big techs, que são as grandes empresas de tecnologia, empresas e pessoas. Não sei vocês, mas nos dois primeiros ali eu nunca confio muito. Né? E assim, eu tô ajudando a fazer a parte desses dois do lado de cá, que é ajudar as pessoas a entrarem nesse mundo e as empresas também e usarem da melhor forma possível. Mas é uma galera muito complicada para depender nesse longo prazo, por isso eu não gosto de arriscar nada, mas tirem suas próprias conclusões, tá? E eu aproveito e te convido aqui para lutar por tudo de bom que a IA pode causar, saca? Para vir pro lado bom da IA. Tem muita gente usando para coisas ruins, para crimes, inclusive. E eu acho que a gente tem que vir pro lado bom, que é não só entender para não cair em golpes, digamos assim, mas também entender para dizer, cara, como isso pode melhorar o meu trabalho, me tornar mais produtivo. E num outro passo é, cara, como isso pode ajudar a minha vida, ajudar a vida das pessoas, tornar a nossa vida melhor. É nisso que eu acredito, até porque eu não acho que a IA vai substituir as pessoas no mercado de trabalho. Mas eu acho que as pessoas que sabem usar IA, elas vão substituir as pessoas que não usam, porque é desleal. Uma pessoa que um trabalho que normalmente você demora 2, 3 dias para fazer, dá para fazer em 4 horas, cara. É impressionante, é desleal.
tá? Então, eu acredito muito nisso e eu também acredito que surfista profissional tá no mar. Então, eu não acredito que surfista profissional tá na areia olhando, nossa, ele tá fazendo uma onda, vixe, tá quebrando pra direita. Caramba, olha ali o swell, tá indo para aquele lado. Cara, o surfista ele tá no mar, ele tá furando onda, ele tá pegando onda e tá aprendendo a surfar desse jeito. Então, eu te convido para aprender IA na nossa próxima aula, que é uma aula 100% prática, que a gente vai furar a onda e a gente vai pegar muita onda, vai se divertir e vai conhecer formas de usar o chat GPT para melhorar a nossa vida pessoal, acadêmica e profissional. Vamos nessa para a segunda aula? Valeu!